Muito obrigado mais uma vez a vocês, ao senhor, à senhora que acompanham aqui o canal Café Zoando. Mais uma vez eu agradeço a companhia, a audiência, a atenção e lembro para você que ainda não está inscrito no canal, se inscrever no canal, curtir, comentar as nossas postagens e também você pode me acompanhar, me seguir lá no meu perfil no Instagram, que é o @JoãoRicardoCorreia_jornalista. Tudo de graça para você ter acesso ao nosso conteúdo e para que a gente possa repercutir ainda mais os assuntos que nós comentamos aqui, neste que eu chamo de palco de debates. Deixa eu tomar aqui logo meu golinho de café, como de costume. E eu resolvi, agora, numa nova fase do canal Café Zoando, começar a contar uns causos e casos dessa minha vida, dessa minha jornada como jornalista. Pois é, o jornalismo que tanta gente tem criticado, tem questionado, né? Eu mesmo tenho algumas observações, algumas opiniões sobre esse jornalismo que se pratica, que tem se praticado há alguns anos, e se você não for de direita nem de esquerda, você está praticamente anulado. E nesse caso eu vou começar a fazer uma releitura, vou começar a visitar alguns caminhos, algumas pautas que eu cumpri por aí durante 30 anos, 31 anos que eu estou aí nessa luta, nessa batalha. E hoje eu peguei aqui um caso, estava ali olhando alguns arquivos que eu tenho, e relembrei de um caso que teve uma polêmica bastante grande aqui em Natal, né? O foco foi em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Foi um caso, isso aconteceu por volta dos anos 2000, logo no comecinho dos anos 2000, por aí, portanto, já tem aí 20, 22, 23 anos, nessa faixa. Eis que eu estava na rua, cumprindo minhas pautas como repórter, e recebo um informe. O que é um informe? Um informe é aquela primeira informação que sua fonte passa, que a fonte passa ao repórter. Uma coisa que ainda talvez não esteja comprovada, mas que já existe um comentário, já existe uma discussão sobre aquele assunto. E eu estava cumprindo uma pauta um dia à noite, e eis que uma fonte minha me chama e diz: olha só, houve uma prisão de uma figura muito importante, muito conhecida aqui em Natal. Só uma prisão, mas o que foi que essa pessoa teria feito? E essa minha fonte disse: não, esse sujeito estava ali perto de um shopping, ali perto do bairro de Candelária, por ali, dentro de um carro, e pelo que eu soube, dizia minha fonte, pelo que eu soube, esse camarada foi abordado lá e teria droga com ele dentro do carro, e ao que tudo indica é cocaína. Eu disse: mas isso é verdade? Isso tem... Aí o cara disse: não, é verdade. Inclusive já foi comunicada a delegacia de plantão, que inclusive a delegacia de plantão, na época, funcionava também no mesmo conjunto Candelária, ali pertinho do local onde teria ocorrido esse fato. E eu fui até a delegacia. Quando cheguei lá, conversei com alguns agentes, e conversei com o delegado, e realmente eu não lembro quem era o delegado de charge de plantão na época. E um dos agentes me chamou assim, como a gente diz, num reservado. Ele disse: olha, é verdade, o camarada foi lá abordado. O próprio agente me dizia que não sabia se tinha sido pela polícia militar ou até por outra equipe da polícia civil, enfim. O cara foi abordado, mas já tem um monte de telefonema aí. Um monte de telefonema de gente poderosa, de gente influente do estado, pedindo para o caso nem vir para a delegacia e para liberar o sujeito lá, que ele é muito amigo de pessoas influentes da área política, enfim. E eu fiz o meu papel de repórter, já tinha experiência já no ramo de fazer essas coberturas de reportagens policiais. Fui, tentei, telefonei, e algumas pessoas garantiam que o fato era verídico, outras diziam que ainda estavam apurando, mas nenhuma, eu lembro muito bem como se fosse hoje, nenhuma disse que não, que isso é boato, isso não existe. Era noite, e como não chegou nenhuma ocorrência, a tal ocorrência não chegou à delegacia, ninguém levou o tal preso, se é que ele chegou a ser preso.
para a delegacia. Eu voltei para casa e no outro dia cedinho, como de costume, 5 e pouco da manhã eu já estava na rua em busca de informações, de novas informações, pois o jornal que eu trabalhava à época chamava-se o Jornal de Hoje. O nome justamente porque o jornal circulava no período vespertino, à tarde. As notícias eram, como a gente diz, bem quentinhas. Tanto que o slogan do jornal era notícias que os outros só publicarão amanhã. E durante a manhã, eu na minha nova jornada, em busca de informações, voltei a buscar dados sobre esse tema, se tinha havido realmente a prisão, e pelo menos 3 ou 4 fontes policiais à época me garantiram que o episódio havia acontecido, mas que o sujeito não tinha sido preso. A tal influência teria funcionado muito bem e que a ocorrência não teria nem chegado a ser levada à delegacia de plantão, que é o que deveria ter ocorrido. Deixa eu tomar outro golinho aqui de café. Aproveitar enquanto está quentinho. Pois é. E eu fiquei naquela dúvida. Já tinha o fato apurado, né? Aquele suposto fato apurado, e fui conversar na redação do jornal. Eu era repórter na época. Fui conversar com o diretor de redação, jornalista competente, sujeito equilibrado, que muita gente ainda conhece, que hoje mora no Rio de Janeiro, chamado Miranda Sá. Um intelectual, um cara altamente educado, um conhecedor profundo do jornalismo brasileiro. Conversei com Miranda, relatei a ele o que tinha acontecido na noite anterior, naquela manhã, e ele brincando comigo numa conversa amena, ele costumava me chamar de delegado, porque eu fazia já há muito tempo cobertura da área policial. Ele disse: delegado, meu filho, ele fala assim, escreva a matéria, escreva o texto, sem dizer nome, até porque a gente não tem como colocar o nome de ninguém, porque esse fato não é oficial, o fato não foi levado à delegacia, não tem nenhum registro policial. Mas não vamos deixar de dar esse caso, não. Você vai, escreve o texto, conte essa história que você me contou, ou se alguma autoridade policial disse, já ouvi, ele disse, pronto, pode contar a história, vamos publicar a matéria. Ok, perfeito. Fui escrever essa matéria, escrevi outras matérias também, e terminou o expediente, né? O jornal circulou, foi impresso, começou a chegar à mão dos leitores, né? Que compravam nas bancas, que recebiam em casa, enfim. E logo depois que o jornal começou a circular, meu telefone começou a tocar insistentemente, e algumas pessoas, algumas fontes já conhecidas, outras pessoas que eu nem sabia quem eram, e perguntando sobre o fato, indagando. Interessante que, tipo, 60, 70% das pessoas que me ligavam diziam o nome do sujeito que teria sido preso. João, rapaz, foi fulano de tal, ele é conhecido demais. Conhecido demais esse cara. É metido com evento, gosta muito de frequentar praias, tal. É surfista, não sei o quê, mas é ele mesmo. Mas eu sempre tive muita precaução, até para não ser injusto com ninguém. E dizia, olha, eu não posso dizer o nome que eu ouvi. Se tivesse havido o flagrante, tudo direitinho, eu diria o nome, mas vamos ver o que é que acontece. Tudo bem. Eis que no outro dia, o outro dia de manhã, quem vai à redação do jornal de hoje? Quem vai? Aliás, a redação não. Quem foi falar com o dono do jornal de hoje? O dono do jornal de hoje era Marcos Aurélio de Sá, professor universitário, agropecuarista, um cara muito conceituado na sociedade potiguar. O dito cujo, que teria sido preso, e outras 2 figuras também bastante conhecidas no Rio Grande do Norte, principalmente em Natal. Figuras também envolvidas com eventos, com grandiosos eventos, que ainda hoje acontecem. Eu passei por eles, eles estavam sentados na recepção do jornal, nas cadeiras que tinham lá. Ele me olhou com cara de poucos amigos, e o fotógrafo que me acompanhava durante muito tempo
chamado Heracles Dantas, correu lá e disse: rapaz, você viu quem tá ali fora? O cara que ontem estava dizendo que foi preso. Eu disse: vamos ficar calmo aqui, não vamos falar nada, vamos esperar. Eles entraram na sala do diretor do jornal, de Marcos Aurélio. Não sei quanto tempo ficaram lá, que eu também não fiquei observando, eu tinha mais o que fazer. Fui para a redação, escrevi as outras matérias, enfim. Pouco tempo depois, Marcos Aurélio me chama. Chama a sua sala, estava sozinho. De forma muito racional, como sempre foi, muito educado. Perguntou o que tinha havido, que matéria tinha sido aquela que o jornal havia publicado. Eu fiz o mesmo relato a ele, que eu tinha feito a Miranda Sá. Aí ele disse: mas só que a gente não podia ter feito isso. Podia ter feito isso, o rapaz veio aqui, figura muito conhecida. Esse rapaz, inclusive, os amigos deles aí disseram que ele está com problema emocional, parece que está com acompanhamento médico, enfim. Aí eu dei minha explicação, minha justificativa, e disse a ele que tinha publicado, tinha escrito, aliás, a matéria redigida, sob a orientação do nosso diretor de redação, Miranda Sá. Ele disse: tá bom, eu vou fazer uma nota, dando algum esclarecimento, e vou publicar essa nota. Ok. Pois então que eu fiquei na expectativa que o jornal publicasse essa nota, e terminei o expediente, fui para casa. Né? Naquela época a gente ficava esperando o jornal impresso sair para poder ver o que estava nele. Né? Não tínhamos sites, não tínhamos redes sociais, então a gente esperava o jornal realmente sair da gráfica para ver o que nele estava impresso. E durante a apuração dessa matéria que eu fiz, e nesse dia e pouquinho até a publicação do jornal, eu tinha recebido várias ligações de outros colegas, outros jornalistas de jornais, inclusive de emissora de TV, querendo saber, e eu relatava exatamente isso que eu estou contando para vocês neste momento. E lá para as 3 e pouco, 4 horas da tarde, eu recebo um telefonema de um colega de outra redação me dizendo o seguinte: você já viu a nota que está publicada no jornal que você trabalha? A nota na primeira página falando daquela matéria? Eu fiz: não recebi o jornal ainda não. Ele disse: pois veja. E desligou o telefone. Fiquei naquela expectativa. E fui pegar o jornal. Saí de casa, não lembro se eu fui até o próprio jornal pegar ou se eu comprei numa banca, enfim. Consegui a edição. Estava lá uma nota de primeira página pedindo desculpas. Desculpas não sei a quem, mas pedindo desculpas, e num determinado trecho da nota dizia que a matéria tinha sido mal apurada e que não deveria ter sido publicada. Confesso que eu fiquei muito chateado, decepcionado com aquela nota, mas nada que impedisse que eu continuasse trabalhando no jornal. Trabalhei ainda por vários anos. Repercutiu demais, parece que a nota repercutiu até mais do que a matéria que a gente tinha dado. Os colegas mais próximos que sabiam do ocorrido ficaram muito chateados, mas enfim. Agora eu pergunto a você, são essas coisas do jornalismo que a gente continua sem entender, precisando entender. Pergunto a você, se no texto que eu escrevi, que eu redigi, eu não citei nome de ninguém, como é que aquele sujeito procurou o jornal para se defender, para dar sua versão sobre o caso? Por que logo ele? Interessante, né? E justamente o que tinham me falado na noite anterior, que teria sido ele o abordado. Será que só tinha ele em Natal naquela noite? Porque justamente ele foi lá procurar se explicar. Minha gente, o mundo do jornalismo tem disso. Não é só esse glamour que você vê publicado, mostrado hoje nas redes sociais, não. Tem os bastidores. E são esses bastidores que eu quero começar a contar a partir de hoje a vocês. Sempre eu vou trazer um caso. Esse foi um caso. Também tem os causos, né, os fatos interessantes, alguns engraçados que aconteceram, não apenas comigo, como também com outros colegas. Eu vou começar a compartilhar com vocês para a gente enriquecer o conteúdo aqui do nosso canal Café Zoando. Eu sei, olha, que depois desse dia,
eu recebi algumas ligações de uns colegas mais próximos, brincavam e diziam assim: tenha cuidado, viu? Nunca mais, nunca mais coma coxinha e tome coca, não. Eu ficava. Ainda hoje eu penso nisso. Por que será, hein? Coxinha com coca? Não sei se você já ouviu falar de uma coisa na época e tentar conectar, fazer uma ligação entre esses dois fatos, entre essas duas questões, você faz aí. Mas antes disso, eu gostaria muito de ver seu comentário. O que você pensa do jornalismo de hoje, jornalismo antigamente? Você acompanha? Você acompanha o jornalismo? Você ainda acredita no jornalismo? Você continua firme e forte? Você acredita que terá esperança para esse jornalismo? Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, né, daqui para frente. Pois esse foi o nosso caso de hoje, o caso do jornalismo, o caso do coxinha com coca, minha gente. Pois é. E eu tomando meu cafezinho aqui, o vizinho começou agora a fazer um servicinho ali, tá com a serra ligada, mas ainda bem que deu pra gente contar toda a história. E a você, mais uma vez, eu agradeço sua paciência, sua audiência. Se você quiser ajudar o canal, eu vou deixar aqui na descrição como você pode fazer isso, tá bom? Para que a gente continue no ar, para que a gente continue aí falando, contando os causos, analisando as informações, interagindo nesse nosso palco de debates. Mais uma vez, peço que Deus nos proteja, nos livre de todos os males. Agradeço a sua companhia, desejo aí um forte abraço a você, sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.